Você já se perguntou qual é o seu lugar dentro da tua família? E se você estiver ocupando o lugar de alguém e isso estiver causando conflitos dentro da sua casa? E se você se perguntou e a resposta for eu não sei, então fica aí que esse vídeo é para você. A hierarquia deve ficar muito clara dentro da nossa consciência, que cada pessoa que veio antes de nós são maiores do que nós e nós somos pequenos diante deles. E assim nós podemos observar que os nossos pais são maiores do que nós, os nossos avós maiores que os nossos pais, os bisavós maiores que os avós e assim vai indo. Por que tem que trazer isso com clareza? Porque muitas vezes nós, quando estamos posicionados como filhos ou como irmãos, a gente acaba tomando um lugar que não é nosso. Aí o que vai acontecer? Pode causar conflitos, pode causar tragédias, brigas e você não resolve nada. Então, quantas vezes você ouviu dizer, ou até mesmo você disse: Nossa, hoje eu que cuido do meu pai, hoje eu que cuido da minha mãe. Ou se não, você já ouviu alguém dizendo algo do tipo: se eu fosse meu pai, eu faria muito melhor. Ai, se eu fosse a minha mãe, eu faria muito melhor. E não, ninguém faz melhor do que ninguém. Então a gente precisa observar que diante de tudo que eles aprenderam, diante de tudo que aconteceu na vida deles, eles sempre tomaram as melhores decisões. Então os filhos precisam reconhecer o seu lugar. Por exemplo, você é o primeiro filho, segundo, terceiro. Então se posiciona aí. A partir daí você consegue ter força, você tem força para ajudar as outras pessoas. E muitas vezes os filhos acabam tomando, mas isso é muito inconsciente, tá, gente? Os filhos acabam tomando esse lugar dos pais e acreditam em algum momento que eles são responsáveis, eles se tornam pais dos pais. Ou seja, eles se posicionam como os avós. Então a gente quebra essa hierarquia. E quando acontece isso, a gente paga um preço muito alto. Você pode observar que existe muitos filhos que não vão para a vida, que não arrumam um namorado ou uma namorada, ou uma pessoa que não consegue caminhar sozinha porque ela acredita que ela precisa ficar cuidando dos pais. E não, acreditam também em algum momento que os pais não sabem tomar as devidas decisões. Claro que existe também os pais que têm algum problema, eles não estão mais conseguindo resolver alguma coisa por si só, e assim os filhos podem ajudar, contribuindo para que haja alguma coisa boa para todo o sistema familiar. Por exemplo, eu gosto de usar muitos exemplos que eu já vivenciei, porque de repente fica até mais fácil para que vocês compreendam. Quando os meus pais foram para o Japão, os meus pais fizeram uma procuração e colocaram no meu nome para que eu pudesse ajudá-los a resolver coisas e questões deles enquanto eles estivessem lá, porque eu não fui. No caso, as minhas irmãs mais velhas também haviam ido. Como eu ficaria aqui, eles escolheram para que eu tivesse essa procuração para que tomasse as decisões cabíveis por eles, entendeu? E a partir daí, quando eles voltaram, eu peguei a procuração novamente, entreguei para os meus pais e falei: olha, tá aqui, a partir de hoje vocês resolvem da maneira de vocês, entendeu? E assim ficava mais leve para todo mundo, com o acordo também das minhas irmãs, então ficou tudo muito bem. Então, sempre quando você for olhar para os seus pais, agradeçam a eles, porque eles nos deram aquilo que a gente tem de mais valioso, a nossa vida. Se não fosse por eles, hoje nós não estaríamos aqui. Então, a partir de hoje, começa a olhar com seus pais com amor, porque muitas vezes nós, como filhos, nós criamos muitas expectativas dos pais e a gente acaba se esquecendo que os nossos pais também são seres humanos e que eles têm o direito também de errar. E nós, como filhos, a gente se posiciona como filhos, sabendo que eles sempre tomaram as melhores decisões da vida. Então, a partir de hoje, você começa a observar quem é você dentro da sua família. Qual é o seu lugar? Nós só temos força a partir do nosso lugar. Então, você vai poder ajudar os seus pais de que maneira? Ah, eu sou o filho mais velho.
Ah, eu sou o filho do meio, eu sou o filho caçula, enfim, eu sou o filho número 4. Não sei, você está colocando. É a partir do nosso lugar, a gente pode ajudá-los. E muitas vezes, os filhos, quando começam a cuidar dos pais, o que que eles fazem? Eles começam a achar que eles são pais dos pais. E isso é uma quebra de hierarquia também. Então devemos tomar muito cuidado. E aí os filhos começam a cuidar dos pais e agindo com os pais como se eles fossem crianças. Esse preço é muito alto. Então, cuidado. Se você estiver nessa posição, começa a observar, fala: eu sinto muito pai, eu sinto muito mãe, por tanto que eu julguei vocês, pelo tanto que eu cobrei de vocês, sendo que vocês não me devem nada. Eu agradeço muito pela vida que eu tenho e eu só posso ajudar vocês como filho. Respira fundo, porque isso é mais leve. Quando você percebe que isso fez sentido e que ficou mais leve, é porque aí sim você tomou o seu devido lugar. Então não queira achar que em algum momento você é melhor do que eles. Ninguém é melhor do que ninguém. Os nossos pais são maiores do que nós e nós somos pequenos diante deles. Então eu espero que eu tenha ajudado vocês. Um grande beijo e até o próximo vídeo.